Hiroki, a forma de vida suprema. Capítulo 3, Vínculos cortados. Hiroki, a forma de vida suprema. O sol brilhava alto, mas não era o calor do meio-dia que preocupava Hiroki naquele momento. Do alto de uma escola, ele se mantinha oculto entre as sombras, seus olhos fixos em uma figura ao longe. Kokujin, um dos maiores responsáveis por desmoronar a vida que Hiroki conhecia. O ódio borbulhava em seu peito, uma raiva fria e calculada que não lhe permitia falhas. Kokujin estava de costas, andando de forma relaxada e despretensiosa pelas ruas. Para qualquer um, ele seria apenas um jovem comum, sem chamar muita atenção. Mas para Hiroki, Kokujin era um símbolo de traição, alguém que, no passado, destruiu tudo que ele amava. Ainda restavam faíscas de humanidade no coração de Hiroki, faíscas que ainda ardiam por Kaede, Kanoko e Ayumu. Mesmo que seus sentimentos fossem confusos, ele não permitiria que alguém como Kokujin continuasse livre. Hiroki esperava, observando cada passo de sua presa, aguardando o momento perfeito. Sabia que Kokujin, como qualquer outra pessoa, tinha pontos fracos. O momento de distração viria, e quando viesse, Hiroki agiria. Enquanto Kokujin se aproximava de uma esquina movimentada, Hiroki percebeu uma breve hesitação em seus movimentos. Era o que ele estava esperando. Seus músculos se preparavam para o ataque, os olhos brilhando com a mesma frieza que sempre o acompanhava em batalha. Hiroki, com um olhar gélido e calculista, segurou firme uma das suas 3 esmeraldas do caos. Controle do caos. Em um instante, o ambiente ao redor pareceu congelar no tempo, ninguém percebendo o que realmente acontecera. A energia da esmeralda do caos pulsou através de seu corpo, dobrando o espaço ao seu favor. Quando tudo voltou ao normal, Kokujin, que estava ileso um segundo atrás, agora estava no chão, coberto de ferimentos, com uma expressão de dor e confusão. Era um ataque preciso e silencioso, sem testemunhas, sem rastros. Hiroki não precisou dizer mais nada. Ele sabia que tinha o controle da situação, o poder das esmeraldas, garantindo que sua vingança fosse letal e implacável. Hiroki ainda observa o corpo caído de Kokujin, mas não demonstra nenhuma emoção. A única coisa que importava agora era garantir que figuras como ele não permanecessem livres para causar mais destruição. Hiroki, com uma expressão fria e calculista, pegou o celular de Kokujin enquanto ainda observava o corpo ferido no chão. Usando seu bracelete dourado avançado, ele ativou o comunicador interno e fez uma ligação direta para a polícia. Alô, eu quero denunciar um estuprador e pedófilo. Ele pausou por um instante, olhando novamente para Kokujin. Digamos que eu peguei mais pesado do que deveria. Hiroki sabia exatamente quem era Kokujin e os crimes que ele havia cometido. A frieza em sua voz e a precisão de suas ações mostravam que ele estava determinado a trazer justiça, ainda que com suas próprias mãos. Ele esperava que as autoridades cuidassem do resto, mas também tinha plena consciência de que seu envolvimento havia levado a consequências mais sérias para Kokujin. Sem hesitar, ele encerrou a ligação e continuou a vigiar de perto o cenário, aguardando o próximo passo. Com o controle do caos ativado mais uma vez, Hiroki agiu sem ser visto, desaparecendo e reaparecendo em diferentes ângulos ao redor de Kokujin, espancando-o violentamente. A cada golpe, ele se movia com precisão e rapidez, as feridas de Kokujin aumentando rapidamente. Kokujin, incapaz de reagir ou mesmo entender o que estava acontecendo, era golpeado repetidamente. A combinação de força e velocidade, amplificada pelo poder das esmeraldas do caos, tornava Hiroki uma presença invisível e imbatível. Para o mundo ao redor, parecia que Kokujin estava sendo atingido por uma força invisível. Apesar da brutalidade, Hiroki se manteve controlado, cada golpe dado com frieza e propósito. Ele sabia que sua vingança, embora cruel, era a única forma de garantir que alguém como Kokujin pagasse por tudo o que fez no passado. Os policiais chegaram e Hiroki, em silêncio, entregou o celular de Kokujin às autoridades. Ele sabia que aquele dispositivo continha provas suficientes para incriminar o homem que arruinou tanto sua vida quanto a de outras pessoas.
No momento em que os policiais começaram a acessar os vídeos e evidências, Hiroki, frio e calculista, fez um pedido específico. Há 3 vítimas que eu gostaria que ficassem como anônimas, disse ele, referindo-se a Kanoko, Kaede e Ayumu. Mesmo que fosse estranho para os oficiais o garoto de 14 anos ter espancado um homem adulto e maior do que ele, eles entenderam a gravidade da situação. Aceitaram o pedido de Hiroki, comprometendo-se a manter a identidade das 3 garotas protegidas durante o processo. Kokujin, por outro lado, foi algemado e levado para a viatura. Seu destino foi finalmente selado por conta dos próprios crimes que ele tão descaradamente registrou. Enquanto observava Kokujin sendo levado preso, Hiroki sentia um misto de satisfação e amargura, sabendo que o passado ainda o perseguiria de várias maneiras. Mas, pelo menos, um dos fantasmas que o assombrava estava prestes a pagar por seus crimes. Hiroki, caminhando com passos lentos e calculados, ainda escondido sob o capuz, olhava em frente enquanto seus pensamentos giravam ao redor da vingança que havia começado a se concretizar. Menos um problema, matar ele não teria graça nenhuma. Melhor é ver ele sofrer, pensava, com um sorriso sombrio crescendo no canto de seus lábios. A satisfação de ver Kokujin finalmente pagar pelos crimes era maior do que o desejo de eliminar diretamente o inimigo. Quando ele ergueu o olhar, avistou 2 figuras familiares saindo da escola, Kanoko e Ayumu. Kanoko sabia que Hiroki havia retornado, mas Ayumu ainda estava no escuro sobre a presença dele, o que, de certa forma, era uma vantagem. Hiroki preferia que as coisas permanecessem assim, ao menos por enquanto. Manter Ayumu fora disso talvez a mantivesse a salvo, longe das sombras de seu novo mundo caótico. Enquanto observava as 2 à distância, algo dentro dele lutava entre a proteção e o distanciamento. Ele sabia que, com seu retorno, essas figuras importantes do seu passado poderiam acabar sendo arrastadas para o turbilhão de caos que ele estava prestes a enfrentar. Ao ver Kanoko e Ayumu caminhando em direção à sorveteria, Hiroki sentiu uma onda de nostalgia o atingir. Esse era um dos lugares que ele e Ayumu costumavam frequentar quando eram mais jovens. Aquela sorveteria, com suas cores vibrantes e o cheiro doce que sempre os recebia, trazia à tona memórias de momentos despreocupados e felizes que ele passava ao lado de sua amiga de infância. Esses momentos simples, como compartilhar um sorvete ou rir de pequenas bobagens, representavam uma época em que a vida de Hiroki era muito mais leve. Ayumu sempre foi um pilar de conforto para ele, e ver agora o quão distante eles estavam emocionalmente, mesmo estando fisicamente próximos, fez com que ele experimentasse uma mistura de saudade e arrependimento. Ainda sob seu capuz, Hiroki permaneceu oculto, observando de longe. Ele sabia que essas lembranças felizes não pertenciam mais à sua realidade, mas a visão de Ayumu aproveitando algo tão comum e tranquilo fazia com que ele se questionasse por um breve momento sobre o caminho que estava trilhando. Hiroki caminhava pela multidão, com seu foco totalmente voltado para sua missão principal. Enquanto se distanciava da sorveteria, sua mente retornava ao propósito que o movia: Maria. Ele não podia se desviar de seu objetivo, por mais que as memórias com Ayumu tentassem puxá-lo para outro caminho. É pela Maria que estou fazendo isso, ele repetia para si mesmo, lembrando-se da promessa que havia feito. Era o sonho dela que ele estava determinado a realizar, algo que estava acima de qualquer laço do passado. Enquanto desaparecia entre as pessoas, Ayumu, dentro da sorveteria, sentia algo estranho. Uma sensação incômoda de que estava sendo observada, mas ao olhar em volta, não via ninguém. Era como se uma sombra tivesse passado por sua vida sem deixar vestígios, apenas uma breve e inexplicável inquietação. Hiroki, movendo-se silenciosamente pela sua antiga casa, carregava o peso de suas memórias. Ao entrar no porão, o cheiro que o envolvia era o testemunho de algo sujo, algo que havia manchado as lembranças puras de seu pai. Ao cerrar os punhos, o nojo e a raiva de saber que Kokujin havia profanado aquele espaço, o memorial de Morikoishi, só alimentava seu desejo de limpar essa mancha.
Com a foto de seu pai guardada em seu casaco, Hiroki tinha a intenção de honrar a memória de Koichi em um local digno, longe das impurezas que invadiram sua antiga casa. Mas no momento em que ele se preparava para sair, Kaede, sua mãe, o avistou. A tensão no ar era palpável, o silêncio entre eles revelando feridas que palavras ainda não conseguiram curar. Kaede, com um misto de surpresa e preocupação, pergunta: Filho, o que você está fazendo? Sua voz tremia levemente, uma tentativa de alcançar o filho que parecia tão distante. Hiroki, seu olhar gélido e cortante, responde com um tom pesado de sarcasmo: o que você deveria ter feito, limpando as sujeiras que deixaram aqui. Cada palavra que saía de seus lábios era impregnada com um ódio profundo, como se cada sílaba fosse uma punhalada na fragilidade da relação deles. Ele mantinha a foto de seu pai, Mori Koichi, contra o peito, como se fosse uma barreira entre ele e a mãe. O rosto de Hiroki, uma mistura de raiva e repulsa, expressava claramente o desprezo que ele sentia por Kaede. Ele a olhava como se fosse a causa de todo o seu sofrimento, o símbolo de sua traição. Quando Kaede se aproximou, talvez buscando um abraço ou uma palavra de conforto, Hiroki deu um passo para trás, como se estivesse tentando evitar a contaminação. A repulsão que sentia era palpável. Ele não queria que ela o tocasse. Não me toque. Ele disse, a voz baixa, mas firme. O gesto era claro. Ele não permitiria que o contato dela quebrasse a barreira que ele havia erguido. O olhar dele era um misto de dor e ódio, refletindo tudo que ele havia perdido e a responsabilidade que atribuía a ela. A confiança que um dia existiu estava irremediavelmente quebrada, e agora, tudo o que restava era um abismo de desdém entre mãe e filho. Kaede, ferida pelas palavras e pela rejeição, hesitou. A expressão dela, que antes buscava compreensão e empatia, agora se tornava um reflexo da dor que Hiroki sentia. Ele não tinha mais espaço para a pena. Ele queria a verdade e a justiça, não a compaixão que ela tentava oferecer. O memorial de Koichi, agora um símbolo de sua dor, se tornava um peso insuportável na relação deles. O ambiente estava carregado de tensão, e a atmosfera entre eles era tão pesada que parecia quase palpável. Hiroki estava determinado a seguir em frente, a enfrentar os demônios que haviam invadido sua vida, mesmo que isso significasse deixar Kaede para trás. Kaede, percebendo a barreira entre eles, tentou, com um tom quase suplicante, abrir um diálogo. Filho, por favor, vamos conversar. Sua voz, embora serena, revelava um desespero palpável, como se ela soubesse que estava lidando com um furacão que não poderia controlar. Mas Hiroki se manteve impassível. O tom cortante que usou era uma armadura contra a vulnerabilidade que poderia surgir. Deveria ter pensado nas consequências quando cedeu àquele verme. E cá estamos nós. Ele disparou, as palavras saindo de sua boca como balas, cada uma carregada com uma ira reprimida que ameaçava explodir. O sarcasmo escorria de sua voz, como veneno, e ele não se incomodava em esconder o desprezo que sentia por ela. Ele se lembrava das noites em que Kaede deveria ter estado presente, quando sua ausência havia deixado espaço para Kokoji entrar na vida deles. Cada momento de dor e traição era um lembrete de que a confiança havia sido irrevogavelmente quebrada. Hiroki a encarava com uma frieza que parecia cortá-la mais do que qualquer faca. Você se lembrou de como ele me fez sofrer? De como ele destruiu nossa família? Como ele destruiu a minha vida? O tom de Hiroki era tão afiado que poderia rasgar o silêncio que o cercava. Ele não estava interessado em compreender os motivos dela ou buscar qualquer tipo de reconciliação. Para ele, as palavras eram meras formalidades. O que ele realmente queria era que ela sentisse a mesma dor que ele carregava. Kaede, confrontada por essa tempestade de emoções, ficou em silêncio, seu coração apertado por uma mistura de culpa e desespero. Ela queria que Hiroki a visse como uma mãe, não como a causa de sua dor, mas isso parecia uma ilusão distante. Hiroki, decidido a manter a distância, continuou. Você acha que um pedido de desculpas pode consertar tudo? O sarcasmo em sua voz agora soava como um grito silencioso por justiça e reconhecimento.
Com a foto de seu pai guardada em seu casaco, ele se preparou para desaparecer da vida de Kaede, determinado a não deixar que a dor do passado definisse. A única coisa que ele queria agora era se libertar do peso que a mãe representava em sua vida, abandonando qualquer vestígio de sua humanidade. Assim, Hiroki partiu, deixando Kaede com suas lágrimas e sua culpa, enquanto ele seguia em busca de sua própria redenção, longe das sombras que a vida com ela havia criado. Minutos depois, Kanoko chegava em casa e avistava Kaede sentada no sofá, envolta em um mar de lágrimas. O ambiente estava pesado, quase opressivo, e a tristeza emanava de sua mãe como uma aura que tornava o espaço ainda mais sombrio. Kanoko, preocupada, aproximou-se cautelosamente, percebendo a fragilidade de Kaede naquele momento. Mãe, o que aconteceu? A voz de Kanoko era suave, mas carregada de preocupação. Ela havia notado a ausência de Hiroki e a tensão no ar, mas não esperava encontrar Kaede nesse estado. Kaede levantou o olhar, seus olhos vermelhos e inchados refletindo o desespero que sentia. Hiroki, ele está tão magoado, e eu não sei como consertar isso. Suas palavras saíam entre soluços, como se cada uma delas fosse um peso que ela lutava para carregar. Kanoko se sentou ao lado dela, o coração apertado ao ver a mãe em tamanha angústia. Ele ainda é seu filho, mãe, ele ainda é meu maninho. Ele precisa da gente. Kaede balançou a cabeça, o desespero crescendo em seu peito. Mas eu não sei se possamos consertar o que fizemos. Deixamos ele sofrer, deixamos aquele monstro entrar nas nossas vidas. A conversa logo se transformou em uma troca de memórias e arrependimentos. Kanoko tentava acalmar Kaede, mas a dor era palpável e, por mais que quisesse ajudar, a situação parecia além de seu controle. Precisamos encontrá-lo. Kanoko disse, uma determinação surgindo em sua voz. Ele precisa saber que nós nos importamos, que ainda somos uma família e que queremos ajudar. Kaede olhou para Kanoko, suas lágrimas diminuindo um pouco, mas a insegurança ainda dominava seu coração. E se ele não perdoar? E se ele nunca quiser ver a gente de novo? Kanoko segurou a mão da mãe, firme e esperançosa. Então, nós lutamos. Lutamos por ele. Ele é forte, mãe, e você também. Não podemos desistir agora. A determinação de Kanoko fez com que Kaede respirasse um pouco mais fundo. O caminho à frente era incerto, mas talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de reparação. As duas se sentaram em silêncio, perdidas em seus pensamentos, mas um novo sentimento começava a brotar no ar. A esperança de que a comunicação e a sinceridade poderiam ser a chave para unir novamente a família, mesmo em meio ao caos. Enquanto isso, Hiroki, usando sua super velocidade, vasculhava a cidade de Tóquio em busca da quarta esmeralda do caos. Sua frustração crescia a cada momento, e ele murmurava para si mesmo: cadê a droga da quarta esmeralda? Os distritos vibrantes de Tóquio passavam rapidamente diante de seus olhos, cada um mais caótico e iluminado que o anterior. A cidade parecia esconder a resposta que ele tanto buscava, com suas luzes brilhantes e multidões. Hiroki não podia se permitir distrair, pois a busca pela esmeralda do caos não era apenas uma questão de poder, mas uma necessidade urgente de concluir sua missão e ter controle sobre seu destino. Ele relembrava as informações que havia coletado sobre as esmeraldas e sua importância em sua jornada. Cada uma possuía energia ilimitada, e juntas poderiam realizar feitos extraordinários. Nas mãos certas, trariam equilíbrio ao mundo. Nas mãos erradas, causariam sua ruína. Apesar de sua velocidade, a vastidão da cidade o fazia sentir que o tempo estava se esgotando. Hiroki ponderava sobre a possibilidade de procurar em locais mais movimentados, como shoppings ou mercados, onde rumores ou pessoas com informações sobre a esmeralda poderiam estar. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele prosseguia em sua busca frenética, determinado a não parar até encontrá-la. Não posso desistir agora, pensou, intensificando ainda mais sua busca pela esmeralda do caos. Ele sabia que o destino de muitos poderia depender de suas ações, e essa responsabilidade o impulsionava adiante.
Hiroki parou em cima de um ginásio em Tóquio, onde um torneio de judô estava acontecendo. Ele observou o evento com atenção, e, enquanto fazia isso, sentiu uma intensa energia emanando de seus braços. Faíscas começaram a surgir, e uma sensação familiar indicava que a quarta esmeralda do caos estava próxima. A revelação de que aquele ginásio era o local de resposta o encheu de determinação. Com o torneio em andamento, Hiroki sabia que deveria agir rapidamente. A esmeralda poderia estar em posse de um competidor ou escondida em algum lugar dentro do ginásio. O ambiente era intenso, com as vibrações da torcida e o espírito competitivo elevando a tensão no ar. Ele poderia usar sua velocidade e habilidades para se infiltrar, mas precisava de um plano. Enquanto olhava para os competidores no tatame, Hiroki refletiu sobre como poderia abordar a situação. Ele poderia tentar descobrir quem estava carregando a esmeralda ou até mesmo usar a distração do torneio a seu favor para se infiltrar e procurá-la. O tempo estava contra ele, mas a oportunidade de finalmente obter a quarta esmeralda o motivava a agir. Com um foco renovado, Hiroki preparou-se para entrar em ação, sabendo que cada momento contava na sua busca pela esmeralda do caos. Hiroki entrou no ginásio em silêncio, suas habilidades de camuflagem aproveitando a emoção e a vibração da plateia. Ele se movia furtivamente entre as sombras, os olhos atentos a cada movimento, procurando por qualquer sinal da quarta esmeralda do caos. O cheiro da madeira polida do tatame e o eco das vozes dos comentaristas preenchiam o ar, mas sua mente estava focada em uma única missão. No meio do torneio, Ayumu, sua amiga da infância, estava lutando com garra contra seu adversário. Hiroki assistiu por um momento, um misto de nostalgia e tristeza o invadindo, já que ela também se envolveu com Kokujin pelas costas. Hiroki, no passado, realmente se importava com ela, sempre defendendo ela de assédios. Mas agora, isso já não importa mais para ele. A necessidade de encontrar a esmeralda rapidamente ofuscava qualquer pensamento sobre seu passado juntos. Após uma busca minuciosa, Hiroki finalmente avistou um brilho peculiar que chamou sua atenção. Ele se aproximou cautelosamente e percebeu que a esmeralda do caos estava acoplada no troféu do torneio, brilhando intensamente sob as luzes do ginásio. Era uma visão deslumbrante, mas também um desafio. O troféu estava no centro da ação, rodeado por juízes e pessoas da organização. Hiroki sabia que precisava ser astuto. Se quisesse a esmeralda, teria que esperar o momento certo para agir. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ele começou a formular um plano para se aproximar do troféu, determinado a não deixar essa oportunidade escapar. Hiroki esperou até o fim do torneio, sentindo uma mistura de orgulho e repulsa ao ver Ayumu como a vencedora. O brilho do troféu, com a quarta esmeralda do caos, estava prestes a ser seu. Quando Ayumu levantou o troféu, um sentimento de desdém tomou conta de Hiroki. Sua conexão anterior com ela já não importava mais. Com sua super velocidade, ele se lançou em movimento, transformando-se em um raio vermelho alaranjado que serpenteava pelo ginásio. Os espectadores ficaram atordoados, incapazes de acompanhar seu movimento, enquanto ele circulava rapidamente por entre os presentes, aproveitando a distração da multidão. No piscar de olhos, Hiroki colidiu com Ayumu, fazendo-a perder o equilíbrio e derrubar o troféu. Em um movimento fluido e ágil, ele agarrou a esmeralda acoplada ao troféu, sentindo a poderosa energia dela pulsar em suas mãos. Ele se afastou rapidamente, a adrenalina disparando em seu corpo. Parado em um canto do ginásio, Hiroki encarava a quarta esmeralda do caos, agora em sua posse, seu brilho amarelado fascinando-o justamente com suas outras 3 esmeraldas de seu bolso, todas reluzindo com um poder inigualável. O choque de energias o envolvia, e ele murmurou, sua voz profunda ecoando pelo ambiente. Caramba, que poder! O público, ainda em estado de choque, finalmente começou a perceber a cena diante deles. Um jovem encapuzado, com a energia das esmeraldas emanando de sua presença. A combinação da raiva, da ambição e da sensação de poder intenso o transformava em algo que eles não podiam ignorar.
Hiroki estava a um passo de se tornar a força que ele sempre desejou ser, mas também se aproximava do abismo da ruína que essas esmeraldas poderiam trazer se caíssem em mãos erradas. Os seguranças do ginásio, alarmados pela cena caótica, avançaram rapidamente em direção a Hiroki. Ele se movia como um relâmpago, nocauteando-os com chutes ágeis e precisos, exibindo toda a habilidade de um lutador treinado. Cada golpe era um testemunho de sua destreza em artes marciais, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ayumu, recuperada do impacto da queda, não hesitou em atacar. Sem reconhecer Hiroki devido ao capuz que cobria seu rosto, ela utilizou os movimentos de judô e karatê que havia aprendido com Hiroki no passado, esperando surpreendê-lo. Mas Hiroki, ciente do que estava por vir, desviava com facilidade dos seus ataques, desprezando-a com palavras afiadas. Você é uma péssima amiga, Ayumu. Quando seu melhor amigo mais precisou de você, você o deixou cair na escuridão e no sofrimento. Ele disparou, suas palavras cortando como uma lâmina. O confronto entre eles era intenso, uma dança de golpes e desvio, até que Ayumu conseguiu puxar o capuz de Hiroki, revelando seu rosto. O reconhecimento instantâneo iluminou seu olhar, e uma onda de emoções tomou conta de seu coração. Era ele, o garoto que ela não via há um ano, e o impacto dessa revelação a atingiu como um soco no estômago. Déjà vu, Ayumu. Hiroki disse com um tom sarcástico, suas palavras cheias de ironia e ressentimento. A lembrança do passado pairava no ar, um eco da amizade que uma vez os uniu, agora dilacerada pela dor e pela traição. Hiroki! Exclamava Ayumu, ela não acreditava o suposto ladrão era o seu melhor amigo de infância que retornou após um ano desaparecido. A luta não era apenas física, era também uma batalha emocional. Ayumu expressava sua tristeza e arrependimento através de seus golpes, enquanto Hiroki retaliava com raiva e ódio, cada movimento refletindo as cicatrizes que a traição havia deixado em seus corações. O ginásio, antes cheio de vibrações de alegria, agora se tornava um campo de batalha onde o passado e o presente colidiam, e as esmeraldas do caos brilhavam como uma promessa de poder, mas também de destruição. Hiroki, movido por uma profunda mistura de raiva e mágoa, finalmente rompeu o vínculo emocional que ainda o conectava a Ayumu. Quando ele a derrubou como uma rasteira precisa, o gesto não era apenas físico, mas também simbólico, refletindo a ruptura definitiva de sua relação. O impacto de Ayumu no tatame era um reflexo da queda de uma amizade que, outrora sólida, agora estava despedaçada. Enquanto Hiroki avançava para acertar um golpe, a visão do vazio onde deveria estar o rosto de Ayumu serviu como um marco da tensão crescente entre eles. No entanto, o que realmente mudou o tom do momento foi o olhar de incredulidade dela, agora vulnerável, encarando o rosto de Hiroki. As pupilas avermelhadas dele transmitiam todo o ódio acumulado, um ódio que fervia por meses de traição e decepção. Primeiro e último aviso, não me procure. Eu não quero a sua amizade podre. A frase que ele sussurrou cortou como uma lâmina. Cada palavra foi escolhida para causar dor e deixar claro que, para ele, não havia mais retorno. Ao usar amizade podre, Hiroki deixou claro que qualquer conexão entre eles estava corrompida e sem valor, enterrando qualquer chance de redenção. Esse momento não foi apenas sobre raiva, foi a liberação do fardo emocional que Hiroki carregava. Ele não queria mais estar preso ao passado, e sua saída em super velocidade do ginásio marcou, fisicamente, a distância emocional que ele colocara entre eles. O ginásio ficou em silêncio, com a plateia e Ayumu processando o que havia acontecido. E para Ayumu, o vazio deixado pela partida de Hiroki não era apenas no ginásio, mas dentro de si. Hiroki, após se distanciar do ginásio, observava o reflexo de sua mudança física na vitrine de uma loja, onde seus cabelos antes loiros começavam a escurecer para um tom de preto. Essa transformação não incomodava tanto quanto poderia, visto que ele já havia aceitado a transição tanto física quanto emocional que estava passando. O reflexo do céu alaranjado no fim do dia contrastava com suas pupilas vermelhas, simbolizando a raiva e a frieza que agora tomavam conta de seu coração.
De longe, Kanoko, que Hiroki costumava ver como uma irmã mais velha, se aproximava, com a intenção de tentar dialogar com ele. Kanoko era alguém com quem ele tinha compartilhado momentos importantes no passado, uma figura que o guiava e o aconselhava. No entanto, ao ver sua aproximação, Hiroki já sabia como responder. Qualquer pergunta que ela fizesse seria recebida com frieza e sarcasmo. Ele não era mais o mesmo garoto que outrora buscava seu apoio, e cada palavra que ele pronunciava carregava a frieza de quem havia deixado o passado para trás. As interações entre Hiroki e Kanoko seriam tensas, marcadas pela ironia amarga de quem não apenas mudou fisicamente, mas também emocionalmente. Para Hiroki, suas conexões antigas estavam se desfazendo rapidamente, e essa conversa seria apenas mais um reflexo de como ele se distanciava de quem um dia amou e confiou. Hiroki olhou para Kanoko com um desprezo gelado, as palavras escapando de seus lábios como facas afiadas. Sabe o que me irrita muito em você, Kanoko? Você tinha vínculo com gangues, sabia lutar e sempre andava com um spray de pimenta, mas quando você foi confrontar aquele verme, você nem pensou duas vezes e se tornou submissa a ele. Seu tom era implacável, e as palavras que proferiu eram uma verdade dolorosa, um lembrete de um momento de fraqueza que Kanoko preferiria esquecer. Hiroki não estava apenas atacando sua coragem. Ele estava desmontando a imagem que ela havia construído ao longo dos anos. Ele queria que ela sentisse o peso de suas escolhas, a frustração de ver alguém em quem ele tinha tanto respeito se submeter a um inimigo. O olhar de Kanoko se endureceu à medida que ela processava suas palavras. Era um golpe baixo, e a verdade ressoava em sua mente, trazendo à tona suas inseguranças. A lembrança daquele confronto a atormentava, e agora, com Hiroki a forçando a reviver a dor, a tensão entre eles crescia, refletindo as cicatrizes que ambos carregavam em suas almas. O silêncio pairou entre eles por um momento, um campo de batalha emocional onde as palavras eram as armas mais afiadas. Kanoko precisava responder, mas a dor do que ele disse a deixou em dúvida, incapaz de formular uma resposta que pudesse igualar a crueldade das palavras de Hiroki. A conexão que uma vez existiu entre eles estava se desintegrando, substituída por um abismo de ressentimento e desilusão. Vou deixar algo bem claro para você, para Kaede e Ayumu, eu não gosto de vocês. Eu não preciso de vocês. Eu não quero vocês na minha vida. Hiroki gritou, cada palavra carregada com um ódio visceral que ressoava em seu peito. Ele queria que as pessoas que um dia foram sua confiança soubessem exatamente o que representavam para ele agora: nada. A dor da traição e o sentimento de abandono o consumiam, transformando o que antes era uma rede de apoio em um peso insuportável. Assim que terminou sua declaração, Hiroki se virou e disparou do local como um raio vermelho alaranjado, sua figura desaparecendo rapidamente na cidade, deixando para trás uma Kanoko atordoada, lutando para processar suas palavras e o impacto devastador que elas tiveram. O clima era tenso e pesado, com o eco das palavras de Hiroki ainda ressoando em seu coração e sua mente. Ele estava em um caminho de solidão, e não havia como voltar atrás. As conexões que antes eram importantes agora se tornaram um fardo que ele estava determinado a carregar sozinho. O sentimento de liberdade que Hiroki buscava estava se moldando em solidão, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, mesmo que isso significasse caminhar por um caminho escuro e solitário. Mais tarde, Kaede e Kanoko se reuniram na residência, ansiosas para descobrir o que Hiroki estava fazendo na base ARK. O tablet deixado sobre a mesa exibia uma série de vídeos que documentavam a jornada de Hiroki enquanto ele se adaptava e aprendia a controlar seus novos poderes. Cada clipe revelava um lado dele que há muito tempo não viam. Um Hiroki feliz, rindo e interagindo com o doutor geral de sua neta, Maria. As cenas mostravam Hiroki praticando suas habilidades, se desafiando em treinos intensos e até mesmo compartilhando momentos de descontração com os dois. Era um contraste marcante com a imagem de raiva e desprezo que ele havia projetado antes. Kaede, observando a alegria nos olhos de Hiroki, sentia uma mistura de saudade e preocupação.
Ele parece tão diferente, tão feliz, murmurou, seu olhar fixo na tela. Kanoko, por sua vez, sentia um aperto no peito ao perceber que, mesmo em meio a todo o caos, Hiroki encontrou um espaço seguro e acolhedor. E se ele não voltar? E se esse novo poder o afastar de nós para sempre? Ela refletiu, temendo que poderia vir a seguir. Os vídeos se tornaram um lembrete não só da transformação de Hiroki, mas também da distância crescente entre eles. A felicidade de Hiroki na RK mostrava que ele havia encontrado um propósito e um novo lar, enquanto elas voltavam com a dor da rejeição e a incerteza do futuro. Kaede e Kanoko continuavam a assistir às gravações, chegando em uma em que Hiroki estava sentindo a intensidade da frustração enquanto conversava com Maria. A cena era pesada, com Hiroki expressando sua angústia e desejo de ser capaz de curar aqueles que amava. Eu deveria ter te curado, deveria ter dado certo, Dr. Gerald me refez como a forma de vida suprema, eu deveria ser a chave para curar todas as doenças. Ser a chave para curar você. Hiroki exclamava, socando a parede da base ARK, seu desespero ecoando nas paredes ao redor. Era evidente que ele se sentia sobrecarregado pelas expectativas e pela responsabilidade que havia assumido. Maria, com sua natureza gentil e compreensiva, se aproximou dele e o abraçou, tentando acalmá-lo. Você e o vovô estão fazendo o seu melhor enquanto pesquisam. E eu estou muito feliz por passar o tempo com vocês. Ela disse em um tom calmo e reconfortante. Suas palavras eram como um bálsamo para a alma de Hiroki, um lembrete de que, apesar da pressão que sentia, ainda havia amor e apoio ao seu redor. Kaede e Kanoko observaram essa interação, sentindo um misto de tristeza e esperança. O carinho de Maria parecia ser o que Hiroki precisava, uma conexão humana que o lembrava de que ele não estava sozinho em sua luta. No entanto, a preocupação persistia em seus corações. A luta de Hiroki era não apenas contra suas limitações, mas também contra a solidão e o peso das expectativas que ele mesmo havia colocado sobre si. Essa garota, em poucos meses, fez o que era obrigação de vocês, Rujo comentou com um tom de desdém, sentada em uma poltrona com um sorriso provocador nos lábios. Sua presença inesperada no ambiente deixou Kaede e Kanoko em choque. Elas não tinham percebido quanto tempo Rujo estava ali, observando cada movimento e ouvindo cada palavra. Kaede e Kanoko, com seus olhares fixos na mulher, indagaram mentalmente. Como ela entrou aqui? Elas só conheciam Rujo pelo nome verdadeiro que ela mesma havia mencionado uma vez, Saki. O impacto das palavras de Rujo ainda pairava no ar, e quando as inseguranças que Kaede e Kanoko sentiam em relação à sua própria incapacidade de ajudar Hiroki. Rujo, percebendo a tensão no ambiente, inclinou-se para frente, seu olhar penetrante fixo em ambas. Eu sei que você se preocupa com ele, mas a verdade é que o que ele realmente precisa agora é de alguém que não tenha as limitações que vocês possuem. Ela disse, com um tom de autoridade que desafiava qualquer objeção. Quem é você para dizer isso? Kaede respondeu, a indignação tomou conta dela. Você não sabe o que passamos. Rujo apenas sorriu, claramente divertindo-se com a reação delas. Oh, mas eu sei mais do que você imagina. Eu não sou apenas uma observadora. Sou uma parte do que Hiroki precisa agora. E, acreditem, eu não vou ficar parada enquanto ele se despedaça. As palavras de Rujo deixaram Kaede e Kanoko em um estado de confusão e receio, perguntando-se qual era a verdadeira intenção da mulher e como isso poderia afetar Hiroki e sua busca por redenção. Posso ser uma ladra de joias, mas pelo menos eu não abandonei a pessoa mais importante da minha vida por prazer. Eu sei tudo sobre vocês, Kaede, Kanoko, Ayumu e até aquela biscate da Nao. Rujo disparou, sua voz cortante refletindo confiança de alguém que tinha mais segredos e experiências do que parecia. Kaede sentiu seu sangue ferver com a provocação. E o que você sabe sobre nós que realmente importa? Você pode ter sua vida de crimes, mas isso não significa que você tem direito de julgar a nossa. Ela se forçou a manter a compostura, mas a raiva a consumia. Kanoko, embora também irritada, tentou acalmar a situação.
Por que você está aqui, Rujo? O que você quer de nós? Sua voz era mais controlada, buscando entender as intenções da mulher que se apresentava como uma ameaça. Rujo apenas riu, cruzando os braços e deixando um ar de desdém transparecer. Estou aqui para ajudar Hiroki, mas parece que vocês são um fardo. Ele não precisa de remorsos. Precisa de força. E, honestamente, ele já teve demais de vocês. Cada palavra dela era como uma lâmina afiada, atingindo as inseguranças que Kaede e Kanoko guardavam. Não vamos deixar que você manipule ele. Kaede exclamou, um misto de defesa e desespero em sua voz. Rujo inclinou-se para frente, seu olhar desafiador. E quem disse que eu quero manipular ele? Quando foi a última vez que vocês realmente ajudaram Hiroki em vez de apenas assisti-lo sofrer? Ele precisava de alguém que o ajudasse a aliviar sua dor, mas agora, ele fará de tudo para ajudar a Maria e se desconectar dos sentimentos que tinha por vocês. A tensão no ar era palpável, e as palavras de Rujo deixaram Kaede e Kanoko refletindo sobre suas próprias falhas. Elas começaram a duvidar de sua eficácia como amigas, enquanto Rujo expunha verdades que eram dolorosas, mas necessárias, confrontando-as com a dura realidade de que talvez não estivessem fazendo o suficiente para apoiar Hiroki em seu momento de necessidade. Rujo saiu pela janela, abrindo suas asas de morcego, e sobrevoou a cidade de Tóquio. A cidade se estendia sob ela, uma mistura vibrante de luzes e sombras. No entanto, seu foco estava em algo mais específico. Ela avistou Hiroki, um borrão vermelho alaranjado, em movimento rápido. Ele estava em uma busca frenética pelas esmeraldas do caos, uma missão que parecia consumi-lo completamente. Enquanto voava, Rujo refletiu sobre o que havia acontecido mais cedo com Kaede e Kanoko. Elas estavam perdidas em suas inseguranças, enquanto Hiroki se distanciava cada vez mais delas. Ele estava em uma jornada não apenas para recuperar as esmeraldas, mas também para encontrar uma forma de se reconectar com seu propósito, quem sabe, com sua própria humanidade. Rujo sabia que a luta de Hiroki não era apenas contra inimigos físicos, mas também contra os fantasmas do passado e as relações que ele estava lutando para deixar para trás. Com uma determinação renovada, ela decidiu que iria acompanhar Hiroki de perto, não apenas como uma observadora, mas como uma aliada inesperada, pronta para ajudá-lo a enfrentar os desafios que viriam pela frente. No topo da antena de um prédio, onde Hiroki parou, ele sentia o peso das suas escolhas recentes. Ele havia se libertado dos laços tóxicos de Kaede, Kanoko e Ayumu, mas ainda estava profundamente assombrado pelas boas lembranças que compartilhara com elas. Esse turbilhão de emoções deixava sua mente em conflito. Por um lado, ele estava aliviado por cortar esses vínculos, mas por outro, as memórias o faziam questionar se o caminho de isolamento e desconfiança era o certo. A dor de Hiroki vinha da profunda traição que ele sentia, mas as lembranças positivas o deixavam preso no ciclo de angústia. Ele poderia até pensar em perdão, mas isso não significaria restaurar a confiança quebrada. A confiança, uma vez perdida, para ele era algo irreparável. Nesse momento de introspecção, Hiroki enfrentava uma encruzilhada emocional. Seguir em frente, deixando o passado para trás, ou confrontar de vez seus sentimentos e tentar encontrar um meio de coexistir com essas lembranças, sem permitir que elas o definissem. O caminho da solidão parecia mais seguro, mas a sensação de vazio o corroía por dentro. As esmeraldas do caos, com todo o seu poder, eram uma distração temporária, mas Hiroki sabia que precisava enfrentar esse tumulto emocional para seguir em frente verdadeiramente. Liberdade, é isso que eu queria, certo? Me livrar dos laços quebrados e seguir em frente, sem elas. Mas por que então, mesmo agora, ainda me sinto preso a tudo isso? Hiroki, em pé no topo da antena, olha para a imensidão de Tóquio. Cada luz da cidade abaixo parece uma lembrança distante, brilhante, mas intangível. Não, Kaede, Kanoko, Ayumu, vocês me traíram quando eu mais precisei. Me deixaram no escuro, e agora, eu estou aqui, mais forte, mais rápido, mas, por dentro, algo ainda dói. O que é isso? Porque eu ainda estou pensando em vocês.
Ele cerra os punhos, observando as 4 esmeraldas do caos que ele havia reunido. Elas brilhavam como uma energia incrível, mas o brilho delas parecia incapaz de preencher o vazio que crescia dentro dele. Eu cortei esses laços por uma razão. Eu disse que nunca mais ia confiar em vocês. E é verdade, não posso mais. Não posso me permitir ser vulnerável de novo, não com vocês. Mas porque as lembranças boas ainda me assombram. Aquelas risadas, aqueles momentos, será que foram reais? Será que em algum ponto, de um ano atrás, vocês realmente se importaram? Hiroki se abaixa, olhando para o chão abaixo, como se tentasse encontrar respostas no concreto. Talvez o problema não seja confiar em vocês, talvez o problema seja que eu não consigo confiar em ninguém mais. E mesmo com esse poder nas minhas mãos, mesmo com as esmeraldas, me sinto sozinho. Por que é tão difícil seguir em frente de verdade? Perdoar seria me libertar de tudo isso. Não, perdão não é o suficiente, não quando a confiança foi quebrada. Eu poderia perdoar, mas nunca vou esquecer. Nunca vou deixar vocês perto de mim de novo. O vento sopra forte, balançando a antena levemente. Hiroki respira fundo, tentando dissipar a tempestade em sua mente. Eu tenho um novo propósito agora. Maria, Dr. Geralt, eles acreditam em mim. Eles me deram algo que eu nunca tive com as outras. Um propósito real. Talvez, no final, eu só precise focar nisso. Deixar o passado para trás, não porque eu perdoei, mas porque o passado não me define mais. Ele abre os olhos, vermelhos e brilhantes, com uma nova determinação. Hiroki, esse é um nome que meu pai me deu, eu vou honrar esse nome. Eu sou Hiroki, o projeto Shadow, a forma de vida suprema. E eu não preciso de ninguém para seguir em frente. Com um último olhar para a cidade abaixo, Hiroki se lança na velocidade da luz, deixando seus pensamentos e dúvidas para trás, enquanto o horizonte do futuro se desenrola diante dele. A Cleide sem calcinha. A Cleide sem calcinha. A Cleide sem calcinha.